Oi gente, tudo bem? Vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa maquiagem, pra você sair arrasando por aí. Acompanhe. Então vamos começar o passo a passo? A minha pele já está limpa e hidratada. Agora vamos aplicar, vou passar o primer, ó. Primer de rosto. O primer para que serve? Para fechar a aparência dos poros. Olha a quantidade que eu passei. Não precisa aplicar muito. Você espalha em todo o rosto, principalmente na área T, na zona T, né? Que é as partes onde tem mais oleosidade, porque ela ajuda a controlar a oleosidade. Tem FPS 15, então ele controla, bloqueia um pouco, né? Já a sua pele, ele dá um efeito mais aveludado, ele é um pré. Então vamos corrigir. Eu vou aplicar aqui o corretivo Yellow. Ó, vou passar aqui um pouquinho. O corretivo Yellow, ele é bem pigmentado, tá? Então eu vou passar, vou aplicar somente essa quantidade aqui nas minhas olheiras. Então agora que eu já apliquei o corretivo, bem assim, bem bonita, só que não. E vou com batidinhas, espalhando todo o corretivo. Prontinho. Agora que eu já espalhei todo o meu corretivo, aonde eu queria corrigir, né, as minhas imperfeições, neutralizar as olheiras, eu vou uniformizar a minha pele agora com a base. Vou usar essas duas aqui da Mary Kay, tá bem, ó, a bege mate, e vou usar o CC Cream, porque eu gosto de fazer uma misturinha. Essa que eu vou usar é a bege 5, eu vou misturar aqui na mão pra vocês verem, tá? Gosto de misturar numa paletinha, mas eu vou pôr aqui na mão porque fica prático pra vocês. E eu vou misturar o CC Cream na minha base. Com um pincel de base, eu venho aqui e misturo. E faço a misturinha. O que ficou no pincel é o que eu vou espalhar. E espalhei. Estou com o pincel limpo e agora eu vou espalhar. Depositei, né? E vou espalhar toda a base. Então eu apliquei toda a base no finalzinho, porque o nosso olho é muito sensível, então eu dou só um acabamento mesmo no olho. O pincel que sobrou, passo na minha boca, ó. Por quê? Pra depois aparecer bem o tom do batom que eu quero usar. E fazer um contorno bonito da boca, né? Então, uniformizei toda a minha pele. Por que que eu usei base mais CC Cream? Por que que eu usei? Porque eu gosto desse tom já mais bronzeado. Então, eu passei o CC Cream. Essa cor é o Medium to Deep. Ela é um pouquinho mais escura que a minha pele, então ele já dá um ar bronzeado, tá? Eu já vou direto agora pro olho, depois eu volto pra terminar a minha pele. Vou aplicar o primer de sombras. Pega um pouquinho também, a quantidade, mesma quantidade do corretivo.
e aplico na pálpebra. Pálpebra móvel. O que sobrou, passo em toda a pálpebra. Pode passar um pouquinho aqui embaixo, você vai usar um lápis, uma sombra, alguma coisa. Eu vou usar, então eu passo. Sempre com batidinhas para você depositar o produto. Porque o primer sombras, ele ajuda a fixar a sua sombra, a intensificar a cor e ajuda a esfumar também. Vou pegar a sombra agora que eu vou utilizar. Ó, vou aplicar essas três. Essa preta, a Coal, que é uma preta sem brilho. Vou usar a Cinnabar, que é uma marronzinha, também sem brilho. E essa Ubersweet, se eu não me engano. Vou deixar os nomes aqui embaixo pra vocês qual que eu usei, tá? Então eu vou usar esses 3 tons de sombra. Antes de aplicar a minha sombra, eu vou passar na minha pálpebra móvel, que é essa daqui do côncavo, vocês vão ver. O lápis novo, lápis retrátil, em toda a pálpebra. Então eu estico um pouquinho pra me dar mais firmeza. Quando eu aplico o lápis, e aí eu faço assim, olho um pouquinho pra cima, ela já me dá uma marcação até onde eu posso ir do côncavo. Claro que eu não vou tanto assim, mas, ó. Já me dá uma marcação precisa do meu côncavo. Ó, onde ele esconde. Agora eu faço a mesma coisa no outro. Ó. Passa em todo, até a raiz do cílio, até aqui pertinho da raiz, pintou todo. Por quê? Agora eu vou pegar a sombra preta, não, perdão, com pincel de côncavo, com pincel de esfumar, que é esse mais boladinho assim. Então eu pego a minha sombra, olha, peguei a sombra e vou depositar em cima do lápis. Eu deposito toda a sombra batidinhas, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença? O preto, que eu passei a sombra, e o outro fica um pouquinho até brilhoso. Pego mais um pouquinho e vou depositar no outro. E aí fiquei com o olho preto. Agora vamos esfumar. Com o mesmo pincel, que já tem quase nada, né? Eu vou... E venho passando um pouquinho em cima, ó, pra dar uma esfumada. Pra dar uma espalhada na sombra, na verdade, ó. Você já depositou o que queria depositar? Eu venho quase nada até o começo, tá? Passe toda a minha pálpebra. E venho até o final. O outro eu não pego mais sombra, tá? Com a sombra que já tá aqui. E aí passou o preto. Agora eu venho com a sombra marrom, com outro pincel, também de esfumaço, que ele não é assim. Olha, mais um pouquinho assim. Eu pego um pouco só da minha sombra marrom, essa aqui, e venho em cima do côncavo, na parte da parte preta, quando acaba, tá? Ó. E vou aplicar marrom bem aqui. E venho com o para-brisa, o pincel para lá e para cá. Vou voltar agora com o meu lápis preto, tá? Vou passar ele em toda a minha marca d'água. Em cima e embaixo. E um pouquinho na raiz do cílio de baixo também. Me acompanhe.
dar uma dica pra vocês. Pega o cotonete, seca a sua marca d'água, que o lápis ajuda a fixar melhor. Agora que eu passei o lápis, vou aplicar um pouco da sombra preta com um pincel chanfrado, assim. Pego a sombra, ó, sombra preta, e vou passar em cima da minha sombra embaixo, do meu lápis que eu passei embaixo, tá? Agora que já passei a sombra embaixo, eu vou preencher a minha sobrancelha. Vou usar o lápis, esse aqui é o brunete, que é um pouquinho mais escuro, que é o mais escuro, só pra dar um sombreado na minha sobrancelha, que eu gosto, tá? Agora que eu apliquei o lápis, eu gosto de pentear, ó, com essa escovinha, porque ó, eu gosto que ele dá uma esfumada, deixa o lápis mais natural. Porque ele tira a marcação aonde está o lápis, então aí fica só o esfumado mesmo, só a sombra. Agora eu vou aplicar o gel de sobrancelha. Aquele é um gel transparente com vitaminas que você vai pentear a sua sobrancelha. Aí abaixo da sobrancelha, um brilho, eu vou usar aqui da minha paleta, essa que é o Golden Vanilla. Uma sombra clarinha, somente abaixo da minha sobrancelha, aqui ó. Faltando, vou colocar os meus cílios e já já a gente passa o delineador. Antes de passar os cílios, vamos passar o primer. Primer de cílios. Eu vou passar aquela sombra, ó, mais bronze aqui, pra dar uma iluminada. Pronto, agora de cílios colocado. Tem essas, eu usei a Duo, essa daqui, então ela é branca, depois de um tempo ela fica transparente. Então eu vou passar por cima da colinha branca e para fazer o meu delineado, o delineador líquido em caneta. Fácil de aplicar. Bom, agora que eu já coloquei os cílios, já passei meu delineador, vamos terminar. Pronto, passei um pouquinho o pincel de base, vou usar a minha paleta de pó compacto e iluminador.
Então eu vou aplicar um pouquinho desse. Eu vou fazer o contorno rapidamente agora com os pós compacto, tá? Vou usar esse mais claro já pra iluminar aqui embaixo. O pincel de blush, que ele é um pouquinho menor, esse também ele é mais gordinho, um pouquinho levemente achatado. Vou passar pó compacto, bronze 2, pra afinar um pouco o meu rosto, aqui ó. Vou usar esse iluminador mais escuro, pouquinho acima. Aí de blush, vou usar o Golden Copper, que é esse mais bronze também. Com esse aqui, esse pra mim é o bege 2, que é o tom da minha pele. Aí eu vou passar aí no restante. Ainda vou vir com o iluminador em caneta. Esse aqui. Aí eu vou aplicar aqui na zona T, tá? Aonde eu quero iluminar, onde eu vou aplicar o meu iluminador. Agora tem um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Com o mesmo pincel redondinho, eu gosto de passar uma sombra sem brilho. Uma sombra marrom, aí você escolhe. Eu vou usar expresso. Tiro um pouquinho, eu passei, vou tirar um pouquinho do excesso e eu venho aqui. Com aquele pincel que você passou o pó mais escuro, pra afinar aqui, eu também vou passar aqui. Vou usar o batom Tridimension, que é o Rosette. Então é isso aí. Arrase à noite, porque eu estou indo por bebê da minha amiga. Ok, então se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e você vai terá muitas dicas. Deixe também as suas sugestões para os próximos vídeos. Grande beijo!